Hoje vamos falar de mais um tema tabu, vamos falar sobre adultério, é isso mesmo. Então, solta aí a vinheta, vamos começar o Sem Limites. É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal e também pela Rádio Sara Brasil FM. E hoje a gente vai falar desse tema polêmico, né? Tema tabu, ninguém fala muito sobre isso, mas a Bíblia fala, condena o adultério, que é a infidelidade conjugal, né? E hoje a gente vê a sociedade moderna aí falando de casamento aberto, né? Dessas coisas aí. E aí, o que a gente pode desenvolver aí sobre esse tema? Bom, que adultério é pecado, todo mundo já sabe, né? Agora, quando a gente fala sobre ferir a aliança, a gente já está falando de adultério, né? Então, tem tantas pessoas aí que estão casadas e tudo, mas não tem só esse ferir, hábito mas quebrar, né? Quebrar a aliança. Mas se você fere, você já está ali, né? Não precisa quebrar. Quebrar acho que é o máximo, o mais grave. O ápice. Mas se você está desejando outra pessoa, se você está conversando com outra pessoa, se você está... Existem muitos limites aí que às vezes são negociados, né? Acho que tudo começa com as pequenas coisas. Nada muito grandioso, porque eu falo grandioso porque o adultério é uma coisa grande. Porque quando chega no fim do negócio, como se diz, né, do ato em si, é porque já tem coisas lá atrás. Então, se nada acontece do nada, nem por acaso. Sempre tem alguma coisa ou oculta ou escondida. Então, assim, são pequenos detalhes, assim, às vezes são tão sutis, mas sabe, quando as coisas vão começando a surgir, você vai olhando de uma forma diferente, uma troca de mensagens, sabe, aquela coisa, um almoço com um colega de serviço e no meio, aquele sabe? elogio, né? Quando às vezes seu cônjuge tratou mal, vocês brigaram dentro de casa que a toalha estava em cima da cama, porque a parte de dentro ficou aberta. Não, então às vezes nem brigou, mas você não foi elogiado, valorizado como você gostaria e, né, tem sempre aquela pessoa que vive te elogiando, que vive te valorizando. Às vezes chega aquela pessoa muito jóia, legal, que dá um bombonzinho para todo mundo lá no escritório, mas o seu bombom é diferente. Já tem alguma coisa ali, né? Ali já tem alguma coisa. A gente está falando muito daquilo que normalmente a mulher é tocada por isso, né? Pela atenção, pelo cuidado. Mas quantas vezes também a gente precisa... O homem é mais visual, né? Então, do outro lado também, a mulher está sempre desarrumada dentro de casa, está sempre de qualquer jeito, fala com o marido de qualquer jeito, parece mais Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Já vamos entrar na polêmica. Os homens adulteram mais do que as mulheres? Eu acho que sim, adulteram sim. Ou o adultério da mulher é mais velado, então dá essa impressão que... Não, o que se espera, que como nós estamos falando aqui, como o homem é visual, o homem não precisa mais nada, viu, acabou. Viu uma mulher de biquíni, uma mulher de calcinha, entendeu? O homem é visual, ele precisa ver para, entendeu? A mulher não, a mulher é emocional, é outro ambiente, é outra história. Eu acho, sim, que os homens traem mais do que as mulheres, apesar de que teve uma crescente nessa condição de mulheres também que traíram seus cônjuges. Mas sempre se ouviu na história, né? Sempre antigamente quem traía era o homem. Apesar de que tinha uns casos, mas eram raríssimos. Então a gente sempre ouviu dizer que o homem era aquele que sempre fazia, né, as coisas erradas. Eu acho que existe uma questão cultural aí, né? Então quando a gente vai falar de traição, quando uma mulher trai um homem, muitas vezes, se a gente for falar de senso comum, ela é muito mais julgada do que um homem que trai a mulher. Quando ela é colocada em uma situação... Então, mas aí a minha pergunta é justamente em cima disso. Porque Sim. aí, como a mulher é mais julgada, ela esconde mais, ela
Mas eu acho que ela também fica... ela assim, se cuida mais. Eu acho que tem essa parte dela se cuidar mais, esconder mais, mas eu também acho que existe o medo da reprovação social. O homem, se ele trair, as pessoas vão avaliar com quem ele traiu, para ver se justificou, digamos assim. E aí ele é meio que assim, ele não vai ser julgado como uma coisa ruim. Nem sempre. No senso comum, todo mundo quer esse homem, né? Agora, então isso pode impulsioná-lo a fazer. Já a mulher, ela pode até ter vontade de trair, mas às vezes ela não vai trair porque ela sabe que ela vai ser julgada pelas amigas, porque uma hora vem à tona, né? Acho que assim, não tem como ficar encoberto, né? Vem à tona, porque a Bíblia vem à luz. fala que nada fica em oculto. Por mais que você tente esconder, não adianta. Primeiro, não adianta esconder, que Deus já viu. Não é verdade? Agora, tentar esconder de tudo e de todos... A gente sabe de vários casos que a gente já viu por aí de pessoas que ficaram anos traindo o cônjuge, constituíram outra família, outros filhos. Famílias paralelas. Conseguiram esconder por muitos anos, mas depois de um tempo, de muitos anos, veio à tona. Né? Pessoas no meio artístico, talvez pessoas que você conheça, eu conheço, entendeu? Então, assim, não tem como, gente. Não adianta querer esconder. Primeiro porque você, como eu falei, você está escondendo de Deus. E se Deus já te viu, Ele já te reprovou. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O que é isso? Não vai dormir com seu cônjuge sem resolver os seus problemas. Eu acredito Entendeu? algo totalmente diferente do que vocês estão falando aí. Eu acredito que o que faz uma pessoa ser fiel é o temor a Deus. Em primeiro lugar. Não é porque todo casamento passa por crise, todo casamento passa por momentos difíceis. O que me faz continuar fiel ali à minha esposa? Claro, não estou dizendo que não tem exceção. Tem a pessoa que é fiel a outra pessoa, independente de qualquer coisa. Porque é um princípio que está dentro dela. Mas o que hoje faz muitos casais terem um relacionamento fiel e não cogitarem, não pensar em adulterar, independente de como está o casamento, é o meu temor a Deus. Eu vou estar ferindo a Deus. Porque se eu dependo da minha esposa para isso, quando eu estou ferido por ela, vira uma justificativa. Não, então eu vou trair que eu vou ferir, eu vou devolver o ferimento. Agora Deus não. Deus ele nunca vai fazer algo que me justifique uma atitude como essa de adultério, né? Então eu vejo por aí, né? Assim, não é... Tem muitas pessoas que não têm fé e não traem, né? Então, quando a gente está falando de distorção de caráter, porque a pessoa que trai tem um problema no caráter. Todo caráter pode ser restaurado em Deus. Então, não interessa quantas pessoas da sua família tenham traído, uma vez que você é restaurado e tem uma aliança com Deus, você vai honrar a sua aliança com Deus. Eu também acredito muito nisso, que tanto as pessoas que já têm isso como valor, a lealdade, quanto as pessoas que não têm a oportunidade de se tornarem fiéis e leais através da aliança que é feita com Deus dentro desse casamento. Mas não que quem não tenha aliança com Deus ainda traia, né? Assim, claro que a gente não está generalizando, dizendo que só quem é crente que não trai, nem nada assim. Mas falando sobre aquilo que precisa ser restaurado, todo mundo sabe que adultério é errado, todo mundo sabe que é uma coisa ruim, que fere a aliança, que destrói o casamento. E aí o grande problema, eu acredito, as pessoas estão tão desacreditadas desse momento de lealdade que tem muitas pessoas entrando no relacionamento aberto com esse pensamento, né? Eu tenho um amigo da faculdade que ele vive um relacionamento aberto e ele me fala muito isso, assim, que esse é o cenário, não há o que fazer com isso, que essa é a natureza humana. Então, que for a diante natureza disso, dele, né, meu filho? Porque que diante disso ele precisa abrir mão dessa vontade dele de ter alguém leal. Então ele abriu um relacionamento que é melhor do que ser enganado, é melhor do que ter alguém mentindo para você. Muita gente usa essa justificativa, né, dos aqui. Animais, né? O homem é um animal, então ele precisa ter Instinto, várias parceiras. Né? Ele precisa ter essa justificativa para não sofrer. Tem gente que pega até a Bíblia, né? Mas Salomão, que era sábio, tinha 1000 mulheres. Entendi. O povo usa. Quando quer fazer coisa errada, vai por esse caminho. Mas a gente acho sabe que não tem justificativa, entendeu? Primeiro, como o Cristiano falou, se você tem uma aliança com Deus, em primeiro lugar, aí você tem aliança com tudo e com todos. Porque se você quebrou sua aliança com Deus, já era. Agora, qual o conselho que vocês têm para alguém... Acho que tem pessoas que passam por isso, é uma coisa que é pouco falada na igreja por causa do medo do julgamento. Pessoas que estão na igreja,
e têm tido vontade de trair. Estão, assim, procurando não trair, procurando vencer esse pecado do adultério. Então, a pessoa não está em adultério ainda, mas ela está percebendo. É o mesmo ensinamento para qualquer pecado. Não muda porque é adultério, porque é vício. Todo pecado você vence da mesma maneira. É se enchendo do Espírito Santo, é se enchendo de Deus, é indo para o altar, é buscando a Deus. Quanto mais cheio de Deus você estiver, né, o que Jesus falou? Vigiai e orai. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando eu vigio e oro, quando eu me afasto da aparência do mal, o que é vigiar? É não ficar flertando com o pecado, é não ficar... né? E orar é se encher de Deus, é buscar no altar. Quando eu faço isso, a chance de pecar é bem menor. Né? Eu gosto muito daquela história que vocês contam, que é a respeito do que você vai alimentar mais, né? Porque às vezes você está na igreja, alguém se aproxima de você, é casado. Eu estava esses dias, no mês passado, uma moça me procurou para me contar que ela é casada, há muitos anos já, tem 2 filhos, e ela, na igreja dela, ela canta no louvor da igreja dela, e aí tem um rapaz, um homem, que se aproximou dela dizendo que queria aprender mais da Bíblia, porque ela dá o curso lá na escola bíblica lá da igreja dela, não sei o quê, e começou a todo dia trocar mensagem, todo dia manda figurinha, e o marido dela distraiu a atenção do casamento e ela também. Por causa dos afazeres da igreja, do trabalho, das coisas dela. Os filhos, né, tomado pelos filhos, o casamento. E ela se aproximou e se abriu para ele nessa ideia de, não, eu estou ajudando alguém, Deus. E quando ela foi perceber a conversa, estava assim, o elogio que ela não ganhava de ninguém, o homem casado também, os 2 casados. E vivendo já essa coisa do você estava linda hoje, sentia sua falta, cheirosa, não sei o quê. Então, não adianta ela entrar num período de campanha... Essa coisa do êxtase, né, que alimenta a alma carente. A novidade, né, o ego está ali. Então, aí entra o vigiar, né? Se eu estou passando uma crise no meu casamento, aí eu vou ficar me envolvendo com outras pessoas, eu vou ficar dando essa chance. Entre o que eu vou alimentar, né? Que é o que você sempre então fala. tem que falar, mas eu caí, eu tropecei. Não, a Bíblia fala que cada um é atraído pela sua própria cobiça. Então a pessoa, ela foi alimentando aquilo, né? Ela foi dando margem para aquilo. E agora, a essa altura, ela precisa cortar, né, Bispo? Não adianta entrar em campanha de jejum e oração e continuar lá ensinando a Bíblia para o amiguinho que é casado. Vamos chamar o primeiro vídeo aí da internet? Ó, o assunto rendeu, hein, já. Vamos lá. Desejo ser seu amigo. Oi, bom dia, como estão as coisas? Mais ou menos. Para mim, também. Tá difícil para todo mundo. Se eu puder lhe ser útil, qualquer coisa eu te falo. Um beijo, um coração. Querido, sabe onde isso acaba? Meu irmão, adultério sinaliza que vai acontecer. Sinaliza. Se o seu adultério não sinalizou, foi um demônio que possuiu você e tirou você. Sai fora, rapaz. Agora é doloroso viver com alguém que te traiu. E pior, que tem gente que traz 2, parece o coelhinho da Páscoa. 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos. É doloroso demais lidar com essa situação. Condultério. Eu digo a você, procure alguém capacitado para te auxiliar, porque a dor é forte. É muito comum tratarmos apenas o efeito e não a causa, então as acusações vêm. O nível de desconfiança, pois o traído pegou a sua reputação e a sua imagem e jogou no lixo. E depois, para reaver, é dolorosa demais. Olha, exatamente o que a gente estava falando, né? Primeiro, foi alimentado, mas aí eu já quero aproveitar e entrar no segundo ponto, né? Vocês acreditam que é possível uma restauração de um casamento que passou por um adultério? Eu acredito que sim. Quando você confessa o seu pecado, você se arrepende genuinamente, que eu acho que todo relacionamento precisa de uma restauração quando é quebrado, principalmente uma família quando já tem filhos, é muito doloroso uma separação de família. Porque quando isso acontece, o diabo fala, venci. Né? O propósito dele é esse, destruir as famílias. Então, eu creio sim que pode haver uma restauração. A gente sabe, nós já aconselhamos vários casais, pessoas que passaram por situações parecidas, onde realmente teve uma reestruturação, teve arrependimento e chegou-se, né, no que a gente gostaria, a restauração. Tudo voltou normal como era antes. Eu posso dizer que é possível porque eu já ajudei casais, né, que aconteceu o adultério, e aí a pessoa que cometeu o adultério se arrependeu, e aí
o cônjuge viu um arrependimento verdadeiro, genuíno, conseguiu perdoar também. Foi um processo, não foi uma coisa do dia para a noite. Foi um processo, pôs a pessoa para fora de casa, né? Aí a pessoa continuou em Deus, se arrependeu mesmo. Foi um acidente, né? Foi um deslize. E aí, com o tempo, a pessoa foi reconquistando a confiança e hoje o casamento está lá sólido, feliz, né? Mas é muito difícil, é o que o pastor Cláudio Duarte falou ali. É muito difícil, é um processo muito doloroso, é um processo que gera muitos traumas. Longo. E fica o trauma, fica sempre aquela sensação de que vai acontecer de novo. E aquela marca na vida da pessoa, porque para sempre você vai ter esse estigma, o traidor. Entendeu? E às vezes as pessoas perguntam, eu já vi líderes falando que quando há um adultério, sempre é 50% de cada um. Eu discordo. Eu acho o seguinte, quando tem um adultério... Não é que é 50% de cada um. Nunca a culpa é de um só. Nunca a culpa é de um só, mas tem gente que fala que é 50%. Tem as falhas do cônjuge que gerou aquilo. Eu não concordo. Eu acho que a pessoa que traiu, ela tem mais parcela de culpa do que o que foi traído. Entendeu? Porque ela poderia ter evitado aquilo ali. Gente, um exemplo claríssimo disso é Davi, na Bíblia. Davi podia ter dominado o sentimento dele. E José nem era casado, ele era o amante. O servo, entendeu, da casa, o homem de confiança. Mas se Davi fizesse que nem José, saísse correndo, né? Na hora que ele visse Batseba ali, né? Se banhando, ia também lá, vamos falar, né? A outra lá estava Aparecida, né? Maria Aparecida, a Batseba. Ela, né, tinha que se purificar à noite, mas ela resolveu se purificar de dia, né, justamente para Davi lá olhar ela. Mas Davi, quando viu a mulher, a Bíblia fala que ela não era feia, né, gente? Vamos falar aí, a mulher era bonita. Então, aí já é outra coisa. Porque se você vê uma pessoa feia, você não vai olhar para ela, não vai te atrair. Mas a outra, né, ela era bonita, então já chamou a atenção dele, ele ficou ali olhando para ela, cobiçando claramente. Tanto é que ele não resistiu, ele mandou o servo dele, mandou chamar ela. Então, se ele tivesse se segurado ali, nada do que a gente sabe que vai acontecer teria acontecido. Porque o pecado, né, doutor, quando ele entra, ele não vai afetar só os dois envolvidos. A gente está vendo na história de Davi o que está acontecendo. O filho dele morreu, depois o outro filho morreu. A consequência do seu pecado, querido, Deus é um Deus perdoador. Quando você confessar o seu pecado e se arrepender, Deus vai te perdoar. Mas você vai sofrer as consequências da sua escolha. Uma hora isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É o que está acontecendo com Davi agora. E a Bíblia fala sobre isso. Então, ou seja, a gente tem que pensar muito bem antes de cair, de cometer o nosso erro, o nosso pecado, né? Antes de você fazer a sua escolha, porque vai ter consequência. E a consequência não vai ser boa, não. É isso mesmo. Aninha, você tem um livro aí para apresentar para a gente? Você que precisa romper limites, conhecer uma nova estrutura, né, para você viver todas as bênçãos na sua vida. Esse livro vai te ajudar muito. Ele fala sobre agenda, sobre programação, sobre os limites internos, limites externos. Então, é muito bom. Passa lá na SBE, adquire o seu. Tenho certeza que vai te edificar muito. É isso aí. Você também quer ser um patrocinador do nosso programa? Entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, no direct, no @semlimites.tv, tá? Você vai ver sua marca divulgada aqui pela Rede Gênesis, no YouTube e na Sara Brasil FM. Vamos chamar o próximo vídeo da internet. No sexo existe quebras de microvasos, onde tem troca de sangue. Sim. E a gente sabe espiritualmente o que o sangue é. Sangue é pacto, né? Então isso é sério. Quando um homem se une a uma mulher, então que eles têm aqueles vasos rompidos na relação sexual, ele fica com um pouco dela e ela um pouco dele. Existe ali uma aliança espiritual, onde ninguém leva isso a sério. Olha aí, esse aí é o princípio espiritual, né, que está por trás, quando Paulo fala, quem se une à prostituta se torna um só corpo com ela, né? Por isso que, mas aí eu usei preservativo. Né? As pessoas explicar para alguém. Todo mundo quer ter né? Mas teve ali de alguma forma espiritualmente houve ali uma ligação. Por consequência vem as maldições e essas maldições entram também no casamento, entram nos filhos, como a gente viu na vida de Davi, né? A gente tem alguns exemplos bíblicos de que não vale a pena, né, ir por esse caminho, né? Nunca valerá a pena.
como ele falou ali no vídeo, né? Quando o homem, né, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, eles se tornarão uma só carne. Ou seja, então, quando você quebra, né, a sua aliança com Deus e a sua aliança com o seu cônjuge e parte para outra pessoa, você está se unindo, tornando um com aquela pessoa. Então, espiritualmente, está tendo uma troca ali. Então, tudo que, né, como ele falou, você está se conectando com aquela pessoa. Então, tudo de ruim que ela tem e vice-versa de bom, se é que há alguma coisa de bom, vai estar com você também. Então, nunca vai valer a pena. Quando alguém está vivendo isso hoje, né, como a gente estava falando aqui, se o seu relacionamento já sofreu esse rompimento e precisa renascer, é um período muito difícil, é um processo muito difícil, mas que vale a pena, que existe, porque a família é a bênção de Deus, é o propósito do Senhor. Eu acredito muito que nunca sozinhos, né? É muito importante trazer alguém para tentar trazer essa restauração, o seu pastor, e entender a causa daquilo. Tem muitos lugares que o casal, eu entendo assim, né, da parte psicológica, quando uma pessoa trai, você pode ver que quando ela trai, às vezes faz de tudo para ser pega. Porque ela quer que seja descoberta a traição. E por que ela quer que seja descoberta a traição? Porque a traição está denunciando algo de errado que está ali naquele relacionamento. Então, tem algo que precisa ser mudado. Às vezes... Isso não é uma regra, né, Ana? Psicologicamente, eu falo, funciona... não é uma regra, porque eu acredito que tem aquele que está traindo porque tem um problema no casamento, mas tem aquele que é de safadeza mesmo, que esse aí não quer ser pego, não. Não tem jeito. Se ele se manter anônimo a vida inteira... Tá ótimo, né? Exato. Então, E é claro também que eu vejo, desculpa te interromper, mas eu vejo que há uma diferença entre um adultério para quem está servindo a Deus e no mundo. O mundo, é claro, é tratado de uma forma diferente. Comum, né? Agora, para quem está servindo a Deus, não é comum. E é um dos maiores escândalos que a gente vê na igreja quando acontece uma situação de adultério, principalmente com pastores, né, casais de pastores. Jesus falou, é inevitável que viessem os escândalos, né? E é uma forma que muitas vezes o diabo usa para ferir a igreja, né, para ferir a noiva de Cristo. Exato. Então, se você está querendo restaurar seu casamento diante de um adultério, é muito importante que só vai funcionar se existir perdão verdadeiro. Senão, todas as vezes que tiver briga, todas as vezes que tiver uma coisa mínima, um vai estar maior do que o outro no relacionamento. E relacionamento tem que ser os dois andando juntos. Não dá para um ser superior ao outro. Então, quando existe perdão, quando existe restauração, tudo é transformado ali. Outra coisa que eu acho muito importante também a gente falar é sobre a liberdade dos cônjuges conversarem. Então, se um está sentindo falta de atenção, você tem que ter liberdade para dizer para sua esposa, para dizer para o seu marido, olha... você anda muito ríspido, você está precisando me dar mais atenção nisso aqui. Eu estou sentindo sua falta. E muitas vezes o casal não consegue se comunicar dessa maneira, e aí vai virando um joguinho de pirraças, de birras, e o relacionamento acaba. Aí a pessoa fala, o amor acabou. Não, o amor não acabou, ele esfriou. O que acabou foi o cuidado, o respeito, que dá para ser restaurado também. Então, eu tenho um casal de amigos que eu admiro muito, eles são casados há muito tempo. Fizeram, acho que 17 anos de casado esse ano. E ela me disse que ele ia para o trabalho e voltava, eles estavam com a neném pequena, né? E ele falava, amor, hoje tinha uma mulher lá, você não está entendendo, ela foi com um decote, e ele contava tudo para ela, aquilo ali. E ela disse que, diante daquilo, a primeira reação dela era querer ficar brava, mas depois ela falava, peraí, ele está me contando, porque ele quer dizer, eu não quero cair nisso aqui, me ajuda. Eu preciso da sua atenção nesse momento, eu estou te contando porque eu não quero ter que chegar aqui para contar outra coisa depois, ou para você descobrir outra coisa depois. Então, eles tinham um acordo a respeito disso, assim. Claro que, assim, exige muita maturidade, né? Você ouvir do seu marido, ouvir da sua esposa. Isso que eu ia falar aqui agora, porque chegar todo dia e falar, olha, vi uma mulher bonita, gostosa, assim, assado. Eu falei, meu filho, modere se você falar seu aí, Como é que é essa história, né? Como é que é o negócio aí? Porque, às vezes, você está tão tomado da sua própria vida, tem fases na nossa vida em que a gente está muito dedicado em outras coisas. E o casamento fica um pouquinho de lado mesmo. A fase que os filhos são bebês ainda, às vezes uma fase de trabalho que exige mais atenção, um ministério, né, abertura de um alvo novo, ministerial. Então, os dois precisam agir como um time ali. Se um está sentindo falta do outro, é preciso ter muita cumplicidade, muita liberdade para poder falar sobre isso. Tem que ter os dois pontos, né, Ana? Tem que ter o que fala... não esconder, e o outro também ouvir, o outro também perceber, porque muitas vezes o cônjuge está ali dando sinais, que é muito comum o casal dar sinais, né? E a outra pessoa ela acaba
não percebendo, né, esses sinais. Então, o casamento é bênção de Deus. Deus quer abençoar seu casamento, Deus quer abençoar sua família. Não deixe esse engano entrar na sua vida. O adultério nunca é um caminho bom, né? E Deus vai guardar e vai te dar um casamento feliz. Jamais fique sozinho. Abençoado. Procure o seu líder ou um terapeuta para te ajudar, para que isso não chegue a acontecer aí. É isso aí. Gente, estamos chegando ao final. Mais uma vez, obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência. Tá pelo YouTube? Deixe seu like aí, deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal. Quer nos conhecer? Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Nós estamos na Rua Augusta, 2027, pertinho do metrô Consolação, todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas. Vem nos visitar, quero te dar um abraço, quero conhecer você. E você que está pelo Brasil aí afora, você conhece a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você pelo site saranossaterra.com.br. Lá você vai encontrar o endereço, horário de culto e o contato da igreja mais próxima, tá bom? Chegamos ao final, que Deus abençoe, um forte abraço, fica na paz.